Ele tinha tudo: mansão, empresa bilionária, respeito. Mas ao chegar em casa naquele dia, o som de uma canção o paralisou. Na sala, sua filha Sofia cantava com a faxineira. E naquele instante, o milionário entendeu o que realmente havia perdido. A limusine preta estacionou em frente ao portão automático da mansão às 7h43 da manhã. Carlos nem esperou o motorista abrir a porta. Saiu apressado, celular colado na orelha, fechando mais um negócio de 8 dígitos antes mesmo de pisar dentro de casa. Confirma a reunião com os investidores de Hong Kong para as 3 da tarde. E avisa o departamento jurídico que quer os contratos revisados até o meio-dia. Sua voz ecoava pelo hall de entrada, enquanto ele atravessava o piso de mármore italiano sem olhar para os lados. 42 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, Carlos construíra um império do zero. Cada segundo valia milhares de reais. Cada decisão movimentava fortunas. Ele era imparável. Papai! A vozinha aguda veio da escada. Sofia desceu correndo os degraus, seu vestidinho amarelo balançando a cada passo. Tinha 4 anos, e aquele sorriso largo de quem ainda acreditava que o pai era um super-herói. Carlos desviou o olhar do celular por meio segundo. Oi, princesa. Papai está ocupado agora. Ele acenou brevemente e virou para o escritório. Sofia parou no meio da escada, o sorriso murchando como flor sem água. Suas mãozinhas seguravam um desenho que fizera especialmente para ele. Um sol amarelo, uma casa torta, 3 bonequinhos. Mas eu fiz um desenho para você. A voz dela mal chegou aos ouvidos de Carlos, que já estava trancando a porta do escritório atrás de si. No papel, a menina havia desenhado ela mesma, o pai e uma mulher de avental. Embaixo, com letras tortas e enormes, estava escrito: Minha família. Sofia ficou ali parada, olhando para a porta fechada. Depois de alguns segundos, desceu o resto da escada devagar e foi até a cozinha, onde uma senhora de uniforme preparava o café da manhã. Dona Beatriz, o papai não quis ver meu desenho de novo. A governanta suspirou, enxugando as mãos no avental. Trabalhava naquela casa há 6 anos e via aquela cena se repetir quase todos os dias. Seu pai é muito ocupado, minha filha. Ele trabalha muito para dar tudo de bom para você. Mas eu não quero tudo de bom. Eu quero o papai. As palavras saíram tão puras, tão honestas, que Beatriz sentiu um aperto no peito. Antes que pudesse responder, a campainha tocou. Deve ser a nova faxineira. Vai brincar na sala, querida. Vou atender. Sofia arrastou os pezinhos até a sala de estar. Aquele espaço gigantesco cheio de sofás brancos, onde ninguém sentava de verdade. Jogou-se no tapete com seus brinquedos espalhados. Bonecas, carrinhos, jogos importados. Tinha de tudo, menos o que realmente queria. Na porta, Beatriz abriu para uma mulher de aparência simples. Calça jeans surrada, blusa branca simples, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo. Trazia uma bolsa velha a tiracolo, e nos olhos havia aquela mistura de determinação e cansaço de quem lutava todo dia pela sobrevivência. Bom dia, eu sou Clara. Vim para a vaga de faxineira. Entre, querida. Estava esperando você. Clara pisou naquela casa e sentiu como se tivesse entrado em outro universo. O lustre de cristal no hall, as escadarias de mármore, os quadros nas paredes. Tudo ali gritava luxo, poder, distância do mundo real onde ela vivia. A casa é grande. Você vai ser responsável pela limpeza geral, organização dos quartos, lavanderia. O salário conversamos por telefone. Sim, senhora. Pode deixar. Vou fazer um bom trabalho. Clara precisava daquele emprego mais do que qualquer coisa. Mãe solteira de um menino de 7 anos, trabalhava em 3 casas diferentes para conseguir pagar o aluguel de um quartinho na periferia. Mas ela não reclamava. Nunca reclamou. A vida já havia tirado dela coisas muito mais importantes que conforto material. Pode começar pelos quartos do andar de cima. Vou te mostrar onde ficam os materiais de limpeza. Enquanto Beatriz explicava a rotina, Sofia apareceu na porta da cozinha. Olhou para Clara com aquela curiosidade típica de criança. A mulher sorriu para ela, um sorriso genuíno, quente. Oi, bonequinha. Qual é seu nome? Sofia. Que nome lindo. Eu sou Clara. Vou trabalhar aqui agora. Você vai morar aqui? Não, querida.
Vou vir todo dia de manhã e ir embora à tarde. Sofia assentiu, mas continuou olhando. Tinha algo diferente naquela mulher. Algo nos olhos dela. Uma gentileza verdadeira, não aquela educação fria das babás anteriores que só faziam o trabalho e iam embora. As semanas seguintes caíram numa rotina mecânica. Carlos saía antes do sol nascer e voltava quando Sofia já estava dormindo. Quando cruzavam no corredor aos fins de semana, ele fazia um carinho rápido na cabeça dela e continuava falando ao telefone. A menina já nem tentava mais mostrar os desenhos. Clara, por sua vez, trabalhava em silêncio. Limpava, organizava, cuidava, mas não conseguia deixar de notar. Aquela mansão enorme estava cheia de tudo, menos do que realmente importava. Não havia risadas, não havia conversas, não havia vida. Uma manhã, enquanto limpava a sala, Clara encontrou Sofia sentada no chão, cercada de brinquedos, mas sem brincar com nenhum. A menina apenas olhava para a porta do escritório do pai, fechada como sempre. Oi, Sofia. Por que não está brincando? Não tenho vontade. Clara parou o que estava fazendo e sentou-se no tapete ao lado dela. Algo dentro do peito apertou. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que via no espelho anos atrás. Sabe o que eu fazia quando estava triste na sua idade? Sofia olhou para ela curiosa. Cantava. Minha mãe dizia que música era remédio para qualquer tristeza. Você sabe cantar? Um pouquinho. Na verdade, Clara sabia muito mais que um pouquinho. Mas aquilo era um segredo enterrado há muito tempo. Um sonho que teve que abandonar quando a vida a forçou a escolher entre arte e sobrevivência. Canta para mim? Clara hesitou. Fazia anos que não cantava para ninguém. Mas olhou para aqueles olhinhos tristes e não conseguiu negar. Começou baixinho, quase sussurrando. Uma canção simples sobre passarinhos e flores. Sua voz, mesmo contida, tinha algo especial. Uma doçura que acalmava. Uma emoção que tocava fundo. Sofia arregalou os olhos. Nunca tinha ouvido nada assim. Na mansão só tocavam músicas clássicas no som ambiente, mas aquilo era diferente. Aquilo tinha alma. De novo! Canta de novo! Clara riu e cantou. E pela primeira vez em semanas, Sofia sorriu de verdade. No escritório, Carlos batia teclas furiosamente no computador. Relatórios, planilhas, projeções. O mundo inteiro dependia de suas decisões. Ele era importante, era essencial, era sozinho. Mas não tinha tempo para pensar nisso. Tinha uma empresa para comandar, um império para manter de pé. Sentimentos eram luxo que homens como ele não podiam se dar. Do lado de fora, sem que ele soubesse, algo estava começando. Algo pequeno, delicado, mas poderoso. Uma conexão, uma ponte sendo construída entre duas almas solitárias através da linguagem universal que cura qualquer dor. Música. E em breve, muito em breve, aquele som invadiria até mesmo as paredes mais grossas que Carlos construíra ao redor do coração. A semana seguinte transcorreu como todas as outras na mansão. Carlos saía antes do amanhecer e voltava quando as estrelas já brilhavam no céu. Sofia acordava, tomava café da manhã preparado por Beatriz, a cozinheira, brincava sozinha no quarto repleto de brinquedos caros que nunca pedira. E adormecia embalada pelas histórias que Clara inventava antes de ir embora. A rotina era mecânica, previsível, vazia. Mas na quinta-feira pela manhã, algo diferente aconteceu. Clara chegou à mansão carregando algo inusitado. Uma sacola de tecido desgastado que guardava com cuidado especial. Beatriz estranhou ao vê-la entrar pela cozinha com aquele volume extra, mas não perguntou nada. Clara tinha seus mistérios. E todos ali haviam aprendido a respeitá-los. Depois de limpar a sala de estar, a biblioteca e o escritório que Carlos raramente usava, Clara subiu para organizar o quarto de Sofia. A menina estava sentada no tapete felpudo, cercada por dezenas de bonecas importadas, mas brincava apenas com uma caixinha de música antiga que encontrara em algum canto esquecido da casa. Quando a tampinha se abria, uma bailarina desengonçada girava ao som de uma melodia melancólica. Bom dia, princesa. Clara cumprimentou com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Sofia ergueu os olhos e seu rostinho se iluminou imediatamente. Tia Clara, você veio? Claro que vim.
Prometi que voltaria, não prometi? Clara se ajoelhou ao lado da menina. O que você está fazendo aí? Essa bailarina dança sozinha. Sofia explicou com a seriedade característica das crianças de 4 anos. Mas ela deve estar triste porque dança sem música de verdade. Clara sentiu algo apertar em seu peito. Aquela menina, tão pequena e tão perceptiva, conseguia enxergar tristeza até em objetos inanimados. Talvez porque conhecesse bem demais aquele sentimento. Sabe, Sofia, eu trouxe uma coisa hoje que pode deixar sua bailarina mais feliz. Os olhos da menina se arregalaram. O quê? Clara foi até sua sacola e, com cuidado reverente, retirou um violão de madeira escura. O instrumento não era novo. Tinha alguns arranhões na lateral e as cordas levemente desgastadas, mas era tratado com tanto carinho que parecia uma relíquia preciosa. É uma guitarra? Sofia perguntou, aproximando-se com curiosidade. É um violão, querida. Ele faz músicas de verdade, não como a caixinha. Clara afinou rapidamente as cordas, com a destreza de quem fizera aquilo milhares de vezes. Quer ouvir? Sofia assentiu com tanta energia que seus cachinhos loiros balançaram. Clara sorriu, posicionou os dedos nas cordas e começou a tocar. A melodia que preencheu o quarto era doce e envolvente, como um abraço sonoro. As notas fluíam com uma facilidade desconcertante, e a voz de Clara, quando se juntou aos acordes, era de uma beleza inesperada. Ela cantou uma canção simples sobre passarinhos que voavam livres pelo céu, sobre o sol que acordava todo dia para brincar com as nuvens, sobre sonhos que se escondiam debaixo do travesseiro, esperando a hora certa de aparecer. Sofia ficou paralisada, com a boca levemente aberta e os olhos brilhando como 2 estrelas. Quando a última nota se dissolveu no ar, a menina sussurrou: "Você é mágica." Clara riu, mas havia uma ponta de melancolia naquele riso. "Não, querida, só sei tocar um pouquinho. Pode me ensinar?" A pergunta veio carregada de uma esperança tão pura que Clara sentiu um nó na garganta. "Você quer mesmo aprender?" Quero muito." Sofia juntou as mãozinhas como se estivesse fazendo um pedido ao universo. Clara olhou para aquela criança que vivia cercada de luxo, mas carente de atenção, e tomou uma decisão que mudaria tudo. "Então vou te ensinar, mas precisa ser nosso segredo, está bem? Tipo um clube só nosso. Um clube secreto de música." Sofia bateu palminhas, radiante. Naquela manhã, enquanto o resto da casa seguia sua rotina impecável e distante, algo extraordinário começou a florescer no quarto cor-de-rosa repleto de brinquedos esquecidos. Clara ensinou Sofia a segurar o violão, mesmo que o instrumento fosse grande demais para seus bracinhos pequenos. Mostrou como as cordas produziam sons diferentes quando tocadas, como cada nota tinha sua própria voz. "Essa aqui é a mais gordinha", Clara explicou apontando para a corda mais grave. "Ela faz um som bem profundo, tipo um papai falando." Sofia tocou a corda e deu uma risadinha. "É verdade. E essa fininha? Essa é agudinha, tipo um passarinho cantando de manhã." Os dias seguintes trouxeram uma transformação silenciosa, mas profunda. Toda manhã, depois que Carlos saía, Clara subia para o quarto de Sofia e as duas mergulhavam em seu mundo secreto de música. A menina aprendia rápido, com aquela facilidade natural das crianças que descobrem algo que amam de verdade. Mas não era apenas sobre música. Era sobre ter alguém que sentasse no chão com ela, que olhasse nos seus olhos quando falava, que ria de suas piadas sem graça e aplaudia cada pequena conquista. Era sobre ser vista, ser ouvida, ser importante para alguém. Clara começou a ensinar canções simples, e Sofia memorizava as letras com uma velocidade impressionante. Sua vozinha infantil, ainda desafinada e trêmula, ganhava confiança a cada dia. E sempre que terminavam uma sessão de prática, a menina perguntava: "Amanhã tem mais, tia Clara?" E Clara, mesmo sabendo que aquilo era perigoso, que estava se apegando demais, que eventualmente tudo poderia desmoronar, respondia sempre: "Amanhã tem mais, meu amor." O que Clara não contou para Sofia foi que aquele violão tinha uma história. Anos atrás, quando ainda tinha sonhos próprios, ela havia sido musicista. Não famosa, não rica, mas talentosa o suficiente para tocar em pequenos bares e restaurantes, para fazer as pessoas pararem de conversar e simplesmente escutarem. A música era sua vida,
sua identidade, sua razão de acordar todo dia. Até que a vida decidiu testar sua resistência de formas que jamais imaginara possíveis. As contas se acumularam, as oportunidades secaram, e Clara se viu obrigada a escolher entre seus sonhos e sua sobrevivência. O violão, seu companheiro fiel de tantos anos, foi parar no fundo do armário, junto com as esperanças que não cabia mais alimentar. Mas agora, vendo Sofia segurar aquele mesmo violão com olhos cheios de encantamento, Clara sentia algo renascer dentro dela. Não era sobre realizar os sonhos que perdera. Era sobre ajudar outra pessoa a descobrir os seus próprios. Na sexta-feira daquela semana, algo inesperado aconteceu. Sofia estava cantando sozinha em seu quarto quando Beatriz, a cozinheira, subiu para avisar que o almoço estava pronto. A mulher parou no corredor, surpresa com aquela voz doce atravessando a porta entreaberta. Quando entrou no quarto e viu a cena, ficou boquiaberta. Mas desde quando a menina canta assim? Clara e Sofia se entreolharam, cúmplices. É nosso clube secreto, Sofia explicou com seriedade. Mas você pode entrar se quiser, tia Bea. Beatriz, uma mulher de 50 e poucos anos que trabalhava na casa há quase uma década, sentou-se na cama com lágrimas nos olhos. Nunca vi a menina tão feliz. Ela sussurrou para Clara. Você tem um dom, moça. Mas Clara apenas balançou a cabeça. O dom é dela. Eu só estou ajudando a florescer. Enquanto aquele universo paralelo de música e afeto crescia no segundo andar da mansão, Carlos continuava sua rotina frenética de reuniões, negociações e conquistas empresariais. Ele chegava em casa tarde demais para ouvir a filha cantar, saía cedo demais para ver seu sorriso ao acordar. Os relatórios financeiros ocupavam sua mesa de cabeceira, os e-mails enchiam suas madrugadas de insônia, e Sofia permanecia sendo apenas mais uma responsabilidade bem organizada por funcionários competentes. Até que uma segunda-feira tudo mudou. Carlos teve uma reunião cancelada inesperadamente. O cliente japonês que voaria de Tóquio precisou adiar a viagem devido a um tufão. E pela primeira vez em meses, Carlos encontrou-se com a tarde livre. Voltou para casa às 3 da tarde, algo absolutamente inédito. Ao entrar pela porta principal, seus passos ecoaram no hall de entrada vazio. Beatriz não estava na cozinha, provavelmente fazendo compras. A casa estava silenciosa, mas não completamente. Do segundo andar vinha um som, uma melodia suave de violão acompanhada por duas vozes, uma madura e afinada, outra infantil e cheia de esforço encantador. Carlos subiu as escadas sem fazer ruído, guiado por aquela música que parecia vir de outro mundo. Aproximou-se do quarto de Sofia, cuja porta estava entreaberta, e paralisou. Lá estava Clara, sentada no tapete com o violão no colo, tocando e cantando. E ao seu lado, com um microfone de brinquedo nas mãozinhas e os olhos brilhando de felicidade pura, estava sua filha Sofia, cantando cada palavra como se fosse a coisa mais importante do universo. O coração de Carlos parou. Carlos ficou imóvel no corredor, como se seus pés tivessem criado raízes no piso de mármore italiano. Sua mão direita segurava a pasta de couro que carregava para todo lado, mas seus dedos haviam perdido a força. A pasta escorregou e caiu no chão com um baque surdo que ecoou pela casa silenciosa. O som interrompeu a música instantaneamente. Clara ergueu os olhos e seu rosto empalideceu ao ver Carlos parado na porta. O violão quase escapou de suas mãos. Sofia, por outro lado, virou-se com um sorriso radiante que iluminou todo o seu rosto. Papai! A menina largou o microfone de brinquedo e correu em direção ao pai com os braços abertos. Você voltou cedo! Quero ouvir eu cantar! A tia Clara me ensinou! Carlos permaneceu paralisado, incapaz de processar a cena que acabara de testemunhar. Sua filha, aquela menininha que ele mal conhecia além dos relatórios de rotina que Beatriz lhe enviava, estava ali, vibrante de felicidade, falando sobre música como se fosse a descoberta mais importante do mundo. Sofia, ele começou, mas não sabia como terminar a frase. Clara levantou-se rapidamente, guardando o violão na sacola com movimentos apressados. Seus olhos evitavam os de Carlos, e suas mãos tremiam levemente. Senhor Carlos, eu peço desculpas. Eu não deveria ter trazido instrumentos para a casa sem sua permissão.
Foi completamente inadequado da minha parte. Não. Sofia agarrou a barra da saia de Clara com desespero. Tia Clara não pode parar de me ensinar. Ela prometeu que a gente ia fazer um show de verdade. A voz da menina estava carregada de pânico. Aquele tipo de medo que crianças sentem quando algo precioso está prestes a ser arrancado delas. Carlos reconheceu aquela expressão. Era a mesma que via no espelho nos raros momentos em que permitia-se olhar além dos números e planilhas. O medo de perder algo valioso. Sofia, querida, vá brincar no seu closet por um momento, Carlos disse com uma voz mais suave do que pretendia. Preciso conversar com a Clara. Mas papai... Agora, Sofia. A menina olhou para Clara com lágrimas se formando nos olhos. Depois obedeceu relutantemente, arrastando os pés pelo quarto até desaparecer atrás da porta do closet gigantesco, que mais parecia uma loja de departamentos infantil. O silêncio que se instalou no quarto era denso, carregado de tensão. Clara mantinha a cabeça baixa, esperando a bronca inevitável, talvez até a demissão. Ela conhecia bem os limites invisíveis que separavam patrões de empregados. Havia cruzado todos eles. Carlos finalmente se moveu, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. Quando falou, sua voz estava estranhamente controlada. Há quanto tempo isso está acontecendo? 2 semanas, senhor. Clara respondeu baixinho. E você... Você é musicista? A pergunta pegou Clara desprevenida. Ela ergueu os olhos, encontrando pela primeira vez o olhar de Carlos. Não havia raiva ali, apenas algo que ela não conseguia decifrar. Confusão, talvez, ou curiosidade. Ela corrigiu. Fui musicista, há muito tempo. Carlos caminhou até a janela, observando o jardim perfeitamente aparado lá embaixo. Sua mente trabalhava em velocidade máxima, processando informações, analisando situações, fazendo aquilo que fazia melhor, resolver problemas. Mas aquilo não era uma negociação empresarial, era sua filha. Era algo que não cabia em planilhas ou contratos. Por que parou? Ele perguntou sem se virar. Clara hesitou. Aquela não era uma conversa que deveria ter com seu empregador. Mas havia algo na forma como ele perguntou. Uma vulnerabilidade escondida sob a autoridade que a fez responder com honestidade. A vida aconteceu, Sr. Carlos. Contas que não se pagam sozinhas. Sonhos que não alimentam ninguém. Eu tinha uma filha pequena para criar sozinha e a música não pagava as despesas. Então guardei o violão e aprendi a limpar casas. Carlos virou-se lentamente. Tinha. Minha filha mora com a avó no interior agora. Estuda em uma escola boa lá. Tem uma vida melhor do que eu poderia dar aqui na cidade. Trabalho para mandá-la dinheiro todo mês, para garantir que ela tenha as oportunidades que eu nunca tive. A voz de Clara vacilou, mas ela não desviou o olhar. Sofia me lembra muito dela. A mesma idade, a mesma curiosidade. Por isso comecei a ensinar. Porque sei o que é crescer sentindo-se invisível. As palavras atingiram Carlos como um soco no estômago. Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Como poderia argumentar contra uma verdade que ele mesmo conhecia tão bem? Sofia era invisível na própria casa. Ele a tornara invisível. Minha filha estava feliz, ele disse finalmente. E havia uma mistura de admiração e dor naquelas palavras. Eu entrei nesta casa e pela primeira vez que consigo lembrar, minha filha estava realmente feliz. Não educadamente satisfeita, não ocupada com distrações caras. Feliz de verdade. Clara não sabia o que dizer. Permaneceu em silêncio, esperando. Sabe o que é mais patético? Carlos continuou, voltando-se para a janela novamente. Eu não sabia que ela gostava de música. Não sabia que tinha interesse em cantar. Não sei nem qual é a cor favorita da minha filha, Clara. Construí um império bilionário, fechei negócios em 3 continentes, mas não consigo ter uma conversa de 5 minutos com minha própria filha de 4 anos. A confissão pendia no ar como uma sentença. Carlos finalmente admitira em voz alta o que evitara enfrentar durante anos. A dor em sua voz era palpável, real, humana. Ela ama amarelo, Clara disse suavemente. Por isso usa aquele vestidinho amarelo sempre que pode. E adora quando conto histórias sobre estrelas que descem do céu para brincar com as crianças antes de voltar para casa.
E tem medo do escuro, mas não conta para ninguém porque acha que meninas grandes não podem ter medo. Cada palavra era uma revelação. Um pedaço de sua filha que Carlos deveria conhecer, mas não conhecia. Ele apertou os punhos, lutando contra a onda de emoções que ameaçava desmoronar a parede que construíra ao redor de seu coração. Eu não quero que pare, ele disse de repente, surpreendendo a si mesmo tanto quanto a Clara. Com as aulas. Continue ensinando minha filha. Clara piscou, confusa. Senhor, você está dando a ela algo que eu não consigo dar, algo que ela claramente precisa. Carlos virou-se, e seus olhos estavam ligeiramente úmidos. Mas eu tenho uma condição. Qualquer coisa, Sr. Carlos. Quero assistir. Não todos os dias. Sei que minha agenda não permite. Mas quando eu puder chegar mais cedo, quero estar aqui. Quero ver minha filha ser feliz. Quero aprender quem ela realmente é. Clara sentiu as lágrimas brotarem, mas sorriu. Seria uma honra. A porta do closet se abriu lentamente, e Sofia espiou com os olhos vermelhos de tanto chorar em silêncio. Tia Clara vai continuar me ensinando, papai? Carlos se ajoelhou, ficando na altura da filha. O gesto era tão incomum, tão fora de sua zona de conforto, que Sofia hesitou antes de se aproximar. Vai sim, princesa. E sabe de uma coisa? Seu papai vai assistir às vezes. Você deixa? O rosto de Sofia se iluminou como um amanhecer. Deixo, mas você precisa sentar no chão com a gente. É regra do clube secreto. Carlos riu, um som rouco e genuíno que ele não produzia havia anos. Regra do clube secreto? Quantas regras tem esse clube? Muitas. Sofia correu e pegou a mão de Clara e a de Carlos, tentando juntá-las. E a primeira regra é que todo mundo tem que se dar as mãos quando a música termina. É tipo um agradecimento mágico. Clara e Carlos se entreolharam por cima da cabeça de Sofia, e algo passou entre eles. Não era romântico, não era inadequado. Era reconhecimento mútuo. Duas pessoas que haviam sacrificado seus sonhos em nome da sobrevivência, encontrando inesperadamente um caminho de volta através dos olhos esperançosos de uma criança. Então vamos fazer direito, Carlos disse, sentando-se no tapete felpudo do quarto. Como funcionam essas aulas? Sofia aplaudiu e correu para buscar o violão de Clara. Pela primeira vez em 4 anos, Carlos estava ali. Presente, realmente presente. Clara pegou o instrumento e começou a tocar uma melodia suave. Sofia se juntou com sua vozinha ainda insegura, mas cheia de entusiasmo. E Carlos, o CEO implacável que comandava centenas de funcionários, ficou sentado no chão do quarto da filha, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, descobrindo o que realmente significava ser rico. Quando a música terminou, Sofia insistiu na regra do clube. Os 3 deram as mãos, formando um pequeno círculo no tapete. A mãozinha quente de Sofia na sua, a força inesperada na mão calejada de Clara, tudo aquilo fez algo dentro de Carlos começar a desmoronar e reconstruir ao mesmo tempo. Obrigada por me ensinar, tia Clara, Sofia disse solenemente. Obrigada por querer aprender, meu amor. E obrigada, papai, por ficar. Foi a melhor surpresa do mundo. Carlos apertou a mão da filha com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Desculpa por ter demorado tanto para chegar, princesa. Naquele momento, naquele quarto repleto de brinquedos caros e esquecidos, algo fundamental mudou. Carlos não sabia ainda como equilibraria aquilo com suas responsabilidades, não tinha respostas para os desafios que viriam. Mas pela primeira vez em anos, ele sabia exatamente onde queria estar. Ali, no chão, segurando a mão de sua filha, enquanto a música ainda ecoava no ar. A jornada de transformação havia apenas começado, e ela seria muito mais difícil do que qualquer negociação que Carlos já enfrentara. Os dias que se seguiram àquela tarde transformadora trouxeram mudanças sutis, mas profundas na dinâmica da mansão. Carlos começou a chegar em casa às 6 da tarde pelo menos 3 vezes por semana, algo que Beatriz comentou ser um milagre comparável à multiplicação dos pães. Sofia vivia contando os minutos no relógio da sala, esperando o momento em que ouviria o motor do carro do pai entrando na garagem. Mas a verdadeira mudança estava acontecendo naquele quarto do 2º andar, onde 3 pessoas tão diferentes encontravam um território comum através da música.
Era uma quinta-feira chuvosa quando tudo mudou novamente. Carlos havia conseguido sair mais cedo de uma videoconferência com investidores da Alemanha. Subiu as escadas com uma leveza que não sentia há anos, ansioso para assistir mais uma sessão do clube secreto, como Sofia insistia em chamar. Mas ao se aproximar do quarto, percebeu que algo estava diferente. Não havia música, apenas vozes baixas e emocionadas. Ele parou na porta entreaberta e ouviu Sofia perguntando: "Mas sua filha não fica triste longe de você, tia Clara?" Houve uma pausa longa. Carlos espiou discretamente e viu Clara sentada no chão, abraçando o violão contra o peito como se fosse um escudo. Seu rosto estava molhado de lágrimas. "Fica assim, meu amor. Assim como eu fico triste longe dela. Mas às vezes, quando a gente ama alguém de verdade, precisa fazer escolhas difíceis para dar a essa pessoa uma vida melhor." "Como o quê?" Sofia estava sentada bem perto de Clara, com aquela expressão séria que as crianças fazem quando tentam entender coisas de adultos. Como trabalhar longe para poder pagar uma escola boa, roupas quentinhas, remédios quando precisa. A vovó dela cuida muito bem, sabe? E todo domingo eu ligo e a gente conversa. Ela me conta sobre as aulas, sobre as amigas, sobre os livros que está lendo. Quantos anos ela tem? 9. Se chama Isabela. Carlos sentiu um aperto no peito. Isabela. A filha de Clara tinha nome, idade, sonhos. Enquanto ele se preocupava com fusões e aquisições, aquela mulher humilde que limpava sua casa estava sacrificando o convívio com a própria filha para sobreviver. "Eu queria conhecer a Isabela", Sofia disse com a sinceridade brutal das crianças. "Acho que a gente ia ser amigas. Ela gosta de música também?" Clara soltou uma risada molhada. "Adora. Canta melhor que eu, pode acreditar. Tem uma voz tão bonita que as professoras da escola vivem pedindo para ela fazer apresentações. Então ela puxou você." Sofia bateu palminhas. "É tipo quando papai diz que eu puxei a teimosia dele." Foi quando Carlos decidiu entrar. Ele bateu levemente na porta já aberta e as duas se viraram. Clara imediatamente enxugou as lágrimas e tentou compor uma expressão profissional, mas Carlos levantou a mão. "Não precisa disfarçar, Clara. Desculpe interromper um momento particular." "Papai." Sofia correu até ele. "A tia Clara tem uma filha que canta igual a gente, mas ela mora longe com a vovó. Isso é triste, né?" Carlos se ajoelhou ao lado da filha. "É muito triste, princesa. Muito mesmo." Ele olhou para Clara, que permanecia sentada no chão, vulnerável de um jeito que jamais se permitira estar na frente de um patrão. Carlos tomou uma decisão naquele momento, uma daquelas decisões que não vinham da lógica empresarial, mas de algo mais profundo e mais humano. "Clara, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela hesitou, depois assentiu. "Por que você parou de tocar profissionalmente? Quero dizer, vi você tocar. Você tem um talento extraordinário. O que aconteceu?" Clara olhou para o violão em suas mãos, passando os dedos pelas cordas sem produzir som. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor antiga que nunca cicatrizara completamente. "Eu tocava em bares e restaurantes, nada muito glamouroso, mas era minha vida. Ganhava o suficiente para viver, era feliz. Quando descobri que estava esperando Isabela, fiquei ainda mais motivada. Queria mostrar para minha filha que era possível viver de arte, viver fazendo o que ama." Sofia se sentou no colo de Carlos, ouvindo com atenção. Mas o pai dela desapareceu quando descobriu a gravidez. E depois que Isabela nasceu, as coisas complicaram. Não conseguia mais aceitar shows noturnos porque não tinha com quem deixar o bebê. Os lugares que me contratavam durante o dia pagavam muito pouco. As contas foram se acumulando, o aluguel atrasando, até que um dia recebi uma notificação de despejo. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele conhecia números, lucros, prejuízos, mas nunca havia realmente pensado sobre o que significava não ter dinheiro suficiente para manter um teto sobre a cabeça. "Minha mãe me ofereceu ajuda", Clara continuou, e agora as lágrimas corriam livremente por seu rosto. "Disse que Isabela podia morar com ela no interior, estudar na escola da cidade pequena onde ela mora. No começo, eu disse que não. Não conseguia imaginar ficar longe da minha filha. Mas então Isabela ficou com uma infecção respiratória grave. Precisava de remédios caros, consultas com especialista. Foi quando percebi que meu amor não era suficiente, que minhas boas intenções não pagavam antibióticos.
Então você a mandou para longe, Carlos disse baixinho, e não era uma pergunta. Mandei. Com o coração partido em 1000 pedaços, mandei minha filha de 3 anos morar com a avó. E vim para a cidade grande, onde os trabalhos pagam melhor. Aprendi a limpar casas, a passar roupas, a cozinhar. Deixei a música de lado porque ela representava tudo que eu havia perdido. Mas nunca vendi este violão. Clara apertou o instrumento contra o peito. É tudo o que me resta daquela época, daquela pessoa que eu era. Sofia escorregou do colo de Carlos e foi até Clara, abraçando-a com a força que apenas crianças conseguem colocar em gestos de consolo. Você é uma mamãe muito corajosa, tia Clara. Clara soluçou, abraçando a menina de volta. Às vezes não me sinto corajosa. Às vezes me sinto como a pior mãe do mundo por não estar lá para pentear o cabelo dela de manhã, para ajudar com o dever de casa, para cantar com ela antes de dormir. Carlos observava aquela cena, e algo dentro dele se partiu definitivamente. Ele pensou em todas as manhãs que perdera com Sofia, em todos os deveres de casa que nunca acompanhou, em todas as canções de ninar que nunca cantou. A diferença era que Clara não tinha escolha. Ele sim. Clara, ele disse. E sua voz estava firme apesar da emoção. Quanto você manda por mês para sua mãe? Para a Isabela? Clara olhou para ele, confusa com a mudança de assunto. Senhor Carlos, isso não é... Quanto? Ele insistiu, mas gentilmente. R$1.200. É o máximo que consigo poupar do meu salário. Cobre a mensalidade da escola, os materiais, roupas, uma parte das despesas da casa da minha mãe. Carlos fez cálculos rápidos na cabeça. E se você pudesse mandar o dobro ou o triplo, sua mãe conseguiria estruturar uma vida ainda melhor para a Isabela? Conseguiria, mas eu não... Clara parou, percebendo para onde a conversa estava indo. Senhor Carlos, eu não estou pedindo um aumento. Não foi por isso que contei minha história. Eu sei, mas eu estou oferecendo mesmo assim. Na verdade, não é só um aumento. Carlos se levantou, começando a andar pelo quarto, enquanto sua mente empresarial trabalhava em velocidade máxima, mas desta vez a serviço de algo maior que lucros. Você vai continuar trabalhando aqui, mas não apenas como faxineira. Quero que você seja a professora de música da Sofia. Oficialmente, com contrato, carteira assinada, salário digno de uma educadora qualificada. Clara ficou boquiaberta. Mas eu não tenho formação formal em música. Nunca fiz faculdade de... Você tem algo melhor que diploma. Tem talento real, experiência de palco e, mais importante, tem o dom de ensinar. Vi a transformação na minha filha. Isso não tem preço. Carlos parou na frente dela. E tem mais. Quero que você traga Isabela para morar aqui. O quarto ficou em silêncio absoluto. Até Sofia parou de se mexer. O quê? Clara sussurrou. Tem um quarto vago no pavilhão dos funcionários. Beatriz mora lá sozinha e vive dizendo que a casa é grande demais para uma pessoa só. Isabela pode morar com você, estudar em uma escola excelente aqui na cidade. Não vou cobrar aluguel, obviamente. E com seu novo salário, vocês terão condições de reconstruir a vida juntas. Clara começou a tremer. Senhor Carlos, isso é generoso demais. Não posso aceitar. Seria aproveitar da situação. Da nossa... Não é generosidade. É justiça. Carlos se ajoelhou na frente dela, olhando nos olhos daquela mulher que havia dado à sua filha o que ele não conseguira. Presença, atenção, amor incondicional. Você está dando à minha filha algo inestimável. Deixe-me dar a você a chance de estar com a sua. Além disso, Sofia vai adorar ter uma amiga na mesma casa. Não é, princesa? Sofia pulou de entusiasmo. Sim, a Isabela pode dormir aqui sempre. A gente pode cantar juntas, brincar juntas. Por favor, tia Clara, diz que sim. Clara cobriu o rosto com as mãos, soluçando de um jeito que fez seu corpo todo tremer. Eram lágrimas de anos de sacrifício, de noites chorando sozinha, de aniversários perdidos, de abraços que não pode dar. E agora, inesperadamente, a possibilidade de reconstruir tudo que havia desmoronado. Eu não sei o que dizer, ela murmurou entre soluços. Diga sim, Carlos respondeu simplesmente. E deixe-me fazer algo certo por uma vez na minha vida. Clara ergueu o rosto molhado e encontrou os olhos de Carlos.
Ali estava um homem que ela julgara como distante e frio, revelando-se capaz de uma compaixão que ela nunca esperara encontrar. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. E muito obrigada. Sofia gritou de alegria e se jogou nos braços de Clara e Carlos ao mesmo tempo, criando um abraço coletivo desajeitado, mas genuíno. Ali, naquele quarto, 3 vidas que haviam sido moldadas pela ausência começavam a se curar através da presença. Quando podemos buscar a Isabela? Sofia perguntou, praticamente vibrando de empolgação. Clara riu através das lágrimas. Preciso conversar com minha mãe, organizar tudo. Mas se o Sr. Carlos permitir, posso viajar no próximo fim de semana. Use o carro da empresa. Carlos ofereceu imediatamente. E leve Sofia com você. Acho que as duas devem se conhecer antes de virarem companheiras de casa. Eu vou conhecer a Isabela. Sofia correu em círculos pelo quarto. Vou conhecer a Isabela. Enquanto a menina celebrava, Carlos e Clara trocaram um olhar que dizia mais que palavras. Gratidão, esperança e o reconhecimento de que, às vezes, as mudanças mais importantes da vida acontecem nos momentos mais inesperados. E assim, o que começara como um clube secreto de música estava se transformando em algo muito maior. Uma família improvável, unida não por sangue, mas por escolhas de bondade e segundas chances. Carlos não dormiu naquela noite. Ficou até às 3 da madrugada no escritório da mansão, não revisando contratos ou analisando investimentos, mas fazendo algo completamente diferente, planejando como ajudar Clara a reconstruir seus sonhos. Ele abriu planilhas, não de lucros e perdas, mas de orçamentos para equipamentos musicais. Pesquisou sobre escolas de música, programas sociais de ensino artístico, espaços comunitários. A cada descoberta, sentia-se mais energizado, mais vivo do que em anos de negociações milionárias. Quando o sol nasceu, Carlos tinha um plano. Na manhã seguinte, ele fez algo que não fazia há quase 2 anos. Tomou o café da manhã completo com Sofia. Não 15 minutos apressados, mas 1 hora inteira. Conversaram sobre tudo e sobre nada. Sofia contou sobre um sonho onde era uma estrela que descia do céu, e Carlos descobriu que sua filha tinha uma imaginação extraordinária. Papai, você parece diferente, Sofia observou, inclinando a cabeça para o lado enquanto mastigava uma torrada com geleia. Diferente como, princesa? Mais brilhante, tipo quando a tia Clara sorri. A simplicidade da observação tocou Carlos profundamente. Ele estava diferente. Pela primeira vez em anos, tinha um propósito que não envolvia apenas acumular mais zeros na conta bancária. Quando Clara chegou às 8 em ponto, Carlos estava esperando na sala de estar. Ela estranhei imediatamente. Bom dia, Carlos. Aconteceu alguma coisa? Senta aqui, por favor. Preciso falar com você sobre algo importante. Clara sentou-se na ponta do sofá, claramente nervosa. Beatriz apareceu com café fresco e biscoitos, depois desapareceu discretamente. Fiquei pensando na nossa conversa de ontem. Carlos começou. Sobre você ter 5 casas para limpar, sobre Isabela, sobre os sonhos que você deixou para trás. Carlos, eu não contei aquilo para você sentir pena de mim. Não é pena, é reconhecimento. Ele se inclinou para a frente. Clara, você tem um talento extraordinário. Vi como Sofia floresceu em apenas 2 semanas sob sua orientação. Isso não é comum. E desperdiçar esse talento limpando casas 16 horas por dia, quando você poderia estar transformando vidas através da música, é um crime. É fácil falar isso quando se tem dinheiro, Carlos. Minha realidade é diferente. E se pudéssemos mudar sua realidade? Clara franziu a testa. Não estou entendendo. Carlos puxou uma pasta que estava sobre a mesa de centro. Ontem à noite fiz alguns cálculos. Se você deixasse as outras 4 casas e se dedicasse apenas a ensinar música, quanto precisaria ganhar por mês para manter o mesmo padrão de vida e continuar sustentando Isabela? Carlos, isso é loucura. Não posso simplesmente... Quanto? Ele insistiu. Clara hesitou. Depois mencionou um número. Carlos assentiu e abriu a pasta, mostrando documentos impressos. Isso aqui é uma proposta formal. Quero que você se torne professora de música residente desta casa. Ensinará Sofia, é claro, mas também quero abrir as portas para outras crianças da região.
filhos de funcionários, crianças de famílias que não têm condições de pagar aulas particulares. Transformaremos a sala de música que nunca uso em um pequeno estúdio. Clara olhou para os papéis com os olhos arregalados. Você está falando sério? Completamente. O salário que estou oferecendo é 3 vezes o que você mencionou. Você trabalharia 6 horas por dia, de segunda a sexta, apenas aqui. Teria fins de semana livres. E mais, incluí no pacote passagens mensais para você visitar Isabela. E se quiser, podemos trazer sua avó e sua filha para morarem aqui na cidade. Tenho um apartamento vago em um prédio que possuo. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Clara, antes que ela pudesse impedi-las. Por que você está fazendo isso? Por que você devolveu minha filha para mim? Por que me mostrou que eu estava vivendo errado? Por que? Carlos parou, lutando com as próprias emoções. Porque passei anos construindo um império e esqueci de construir uma vida. E se eu posso usar meus recursos para ajudar você a reconstruir seus sonhos enquanto transforma a vida de outras crianças, então, meu dinheiro finalmente terá um propósito real. Clara cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Beatriz, que havia escutado tudo da cozinha, apareceu com lenços e um abraço silencioso. Eu não sei o que dizer, Clara conseguiu articular entre lágrimas. Diga sim. Dê a si mesma a chance de voltar a sonhar. Clara olhou para os documentos, depois para Carlos e finalmente assentiu. Sim, eu aceito. Sofia, que estava espiando da escada, desceu correndo e se jogou nos braços de Clara. Isso significa que você vai ficar com a gente para sempre, tia Clara. Clara riu entre lágrimas. Significa que vamos ter muito mais tempo para fazer música juntas, meu amor. A transformação começou imediatamente. Carlos cancelou reuniões e pessoalmente supervisionou a reforma da sala de música. Contratou um arquiteto especializado em estúdios, comprou instrumentos de qualidade, instalou isolamento acústico adequado. Em 10 dias, o espaço estava pronto. Um ambiente acolhedor com violões, teclados, microfones e até uma pequena bateria infantil. Clara deixou as outras casas, não sem antes agradecer emocionada às famílias que a empregaram durante anos. A notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança. Uma semana depois, 5 crianças estavam inscritas para aulas gratuitas. Mas nem tudo eram flores. A mudança trouxe desafios inesperados. Na 3ª semana do novo arranjo, Carlos chegou em casa e encontrou Clara chorando na sala de música vazia. Eram 7 da noite. As aulas já haviam terminado. Clara, o que aconteceu? Ela enxugou as lágrimas rapidamente. Desculpa, não é nada. Claramente é alguma coisa. Pode falar comigo. Clara respirou fundo. Hoje de manhã, recebi uma ligação da escola de Isabela. Ela está tendo dificuldades para se ajustar. As outras crianças estão fazendo bullying com ela porque descobriram que a mãe é faxineira. Bem, era faxineira. Crianças podem ser cruéis. Não é só isso. Isabela perguntou quando eu vou buscá-la. Disse que sente minha falta, que não quer mais ficar só com a bisavó. E eu... A voz de Clara falhou. Eu não sei se fiz a escolha certa. Talvez devesse ter continuado como estava. Pelo menos era uma vida que eu conhecia. Carlos sentou-se ao lado dela. Mudanças assustam, Clara, principalmente quando envolvem as pessoas que amamos. Mas você não estava vivendo antes, estava apenas sobrevivendo. E Isabela não precisa de uma mãe exausta que mal consegue ficar de pé. Ela precisa de você inteira, presente. Mas ela está sofrendo agora. Então traga ela para cá, agora, este fim de semana. O apartamento está pronto, mobiliado, esperando. Sua avó e Isabela podem se mudar imediatamente. Sofia vai adorar ter uma amiga nova. E você poderá ver sua filha todos os dias. Clara olhou para ele com incredulidade. Você está falando sério? Quando vou parar de te fazer essa pergunta? Carlos sorriu. Já providenciei matrícula em 3 escolas excelentes perto do apartamento. Você escolhe qual prefere. E se Isabela também tiver talento musical como a mãe, ela pode ter aulas aqui também. Eu não sei como te agradecer. Me ajude a ser um pai melhor para Sofia. Esse é todo o agradecimento que preciso. Naquele fim de semana, um carro buscou a avó de Clara e Isabela no interior. Quando chegaram à mansão, Sofia estava vibrando de ansiedade. A menina de 9 anos que desceu do carro era tímida, com olhos enormes e um violino surrado na mão. Você é a Isabela!
Sofia gritou, correndo para abraçar a menina mais velha. Minha tia Clara fala de você todo dia. Quer ser minha melhor amiga? Isabela olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente, e então sorriu. Quero sim. Carlos observava de longe, vendo as peças se encaixarem. A avó de Clara, Dona Mariana, uma senhora de cabelos brancos e sorriso caloroso, apertou a mão dele com força surpreendente. Que Deus abençoe o senhor por tudo que está fazendo pela minha neta e minha bisneta. O senhor é um homem de coração bom. Apenas um homem tentando consertar anos de escolhas erradas, Dona Mariana. Aquela noite, pela primeira vez, a mansão estava verdadeiramente cheia. Cheia de risadas, de música, de vida. Sofia e Isabela tocaram juntas, uma no violão e outra no violino, enquanto Clara cantava e Carlos filmava tudo no celular, maravilhado. Mas no meio da alegria, seu telefone tocou. Era Patrícia, sua sócia e ex-esposa. Precisamos conversar. Urgente. Carlos saiu para o jardim para atender a ligação de Patrícia. A noite estava fria, e ele podia ouvir as risadas de Sofia e Isabela através das janelas iluminadas da sala. Por um momento, hesitou antes de atender. Aquela voz do outro lado da linha tinha o poder de destruir a paz frágil que finalmente construíra. Patrícia, Carlos, precisamos nos encontrar. Amanhã, meu advogado estará presente. O estômago dele se apertou. Advogado? Do que você está falando? Estive pensando muito sobre Sofia, sobre as escolhas que fizemos quando nos separamos. A voz de Patrícia era calculada, fria. Acho que cometemos um erro ao deixar a guarda com você. Carlos sentiu o mundo girar. Você não pode estar falando sério. Você foi embora, Patrícia. Escolheu sua carreira em Paris e me deixou sozinho com uma bebê de 6 meses. E claramente isso foi um erro do meu lado. Uma filha precisa da mãe, Carlos. Especialmente agora que descobri certas irregularidades na forma como você está criando nossa filha. Irregularidades? Sofia está feliz. Pela primeira vez em anos, ela está realmente feliz. Sim, sendo criada por uma faxineira que você transformou em que exatamente? Uma professora sem qualificações formais. Uma substituta de mãe. O veneno na voz de Patrícia era palpável. Meu advogado já tem documentação suficiente para questionar sua capacidade de discernimento, Carlos. Uma criança de 4 anos não deveria estar passando tanto tempo com funcionários enquanto o pai negligencia reuniões importantes por... O quê? Sessões de música? Como você sabe disso? A raiva subia pela garganta de Carlos. Tenho meus contatos. E tenho fotos também. Sofia com a tal professora? Você sentado no chão em situações completamente inadequadas para um CEO. Sua empresa está sofrendo, Carlos. 3 reuniões canceladas na última semana. 2 contratos perdidos. Seus sócios estão preocupados. Carlos cerrou os punhos. Minha vida pessoal não é assunto dos sócios. É quando afeta os resultados. E é quando envolve minha filha. Patrícia fez uma pausa dramática. Nos vemos amanhã às 10, no escritório do meu advogado. Sugiro que leve o seu. Vamos discutir um novo arranjo de guarda. Um onde Sofia more comigo em Paris e você tenha visitas supervisionadas. A ligação foi encerrada antes que Carlos pudesse responder. Ele ficou parado no jardim, tremendo não de frio, mas de fúria e medo. Patrícia não podia fazer aquilo. Não depois de 4 anos de ausência quase total. Não agora que ele finalmente estava aprendendo a ser pai. Quando voltou para dentro, seu rosto devia estar péssimo porque Clara se aproximou imediatamente. Carlos, você está bem? Preciso falar com você, em particular. Eles foram para o escritório enquanto Dona Mariana assumia a supervisão das meninas. Carlos contou tudo. Cada palavra venenosa de Patrícia, cada ameaça velada. Clara empalideceu. Isso é culpa minha. Eu não deveria ter aceitado essa posição. Eu compliquei sua vida. Não. Carlos segurou os ombros dela com firmeza. Você salvou minha vida, Clara. Salvou Sofia. Patrícia está fazendo isso porque é quem sempre foi. Uma mulher que quer controle, que não suporta perder. Mas ela tem razão em uma coisa. Clara se afastou, abraçando o próprio corpo. Eu não tenho qualificações formais. Não terminei o conservatório. Se um juiz analisar isso, um juiz vai ver uma mulher dedicada que transformou uma criança triste em uma criança radiante.
Isso vale mais que qualquer diploma. Você está sendo otimista demais. O sistema favorece mães biológicas, especialmente quando elas têm dinheiro e advogados caros. Clara sentou-se pesadamente na cadeira. E ela tem razão sobre outra coisa também. Sua empresa está sofrendo. Eu vi os e-mails no seu computador quando limpava o escritório antes. Sei que está perdendo contratos. Carlos passou a mão pelo cabelo, frustrado. Alguns contratos. Nada que comprometa a empresa. Por enquanto. Mas se Patrícia usar isso contra você, pode pintar um quadro onde você está sendo irresponsável, onde está colocando Sofia em risco por causa de... Ela hesitou. Por causa de você? Por causa de decisões impulsivas motivadas por uma funcionária. O silêncio que se instalou era pesado. Carlos sabia que Clara tinha razão. Patrícia era estrategista. Sempre fora. Ela esperou o momento perfeito para atacar, quando ele estava vulnerável, quando tinha algo precioso a perder. Então o que você sugere? Ele perguntou, embora temesse a resposta. Que eu saia. Que você volte à sua rotina. Prove que é um pai estável e responsável. Sofia vai sobreviver sem as aulas de música. Não! A voz de Sofia ecoou pela porta entreaberta do escritório. A menina estava ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurando a mão de Isabela. Tia Clara não pode ir embora. Não pode! Clara correu até Sofia e se ajoelhou. Meu amor, é complicado. Às vezes adultos precisam fazer escolhas difíceis. Mas você prometeu. Prometeu que íamos fazer um show de verdade. Prometeu que ia me ensinar mais músicas. A voz de Sofia estava carregada de dor. Aquele tipo de traição que crianças sentem quando adultos quebram promessas. Carlos observava a cena, sentindo seu coração se despedaçar. Ele passara anos ausente, deixando Sofia ser criada por funcionários. E agora que finalmente construíra algo real, Patrícia aparecia para destruir tudo. Sofia tem razão. A voz de Isabela, normalmente tímida, soou surpreendentemente firme. A senhora não pode desistir, mãe. Não de novo. Clara olhou para a filha com surpresa. Isabela, a senhora desistiu do conservatório por mim. Desistiu da música por mim. Passou 9 anos limpando casas por mim. Os olhos da menina de 9 anos estavam marejados. Eu sempre soube, sempre senti, e sempre me senti culpada. Mas agora, pela primeira vez, vi a senhora feliz de verdade. Vi a senhora brilhar. E eu não vou deixar a senhora desistir de novo. Nem por mim, nem por ninguém. As palavras da menina caíram como bombas no ambiente. Clara cobriu a boca, soluçando. Seu talento vale a pena lutar por ele, mãe. E Sofia merece ter a senhora na vida dela, assim como eu sempre tive. Isabela abraçou Sofia. Nós duas merecemos. Carlos sentiu algo se mover dentro dele. Aquelas duas crianças, com sua sabedoria inocente e brutal honestidade, estavam mostrando o caminho. Isabela tem razão. Ele disse com voz firme. Não vamos recuar. Não vamos deixar Patrícia vencer por intimidação. Clara levantou os olhos ainda chorando. Mas e se você perder Sofia? Eu nunca me perdoaria. E eu nunca me perdoaria se deixasse você sacrificar seus sonhos de novo. Não por mim, não por ninguém. Carlos se ajoelhou ao lado das 3. Vamos lutar, juntos, como uma família. Mas nós não somos uma família, Clara sussurrou. Não? Sofia pegou a mão de Clara e a de Carlos, juntando-as como faziam depois das músicas. Mas nós fazemos isso. A gente se cuida, a gente se ama. Isso não é família? Do jeito simples como só crianças conseguem, Sofia havia resumido tudo. Naquela noite, Carlos não dormiu. Trabalhou até o amanhecer, não fugindo de suas responsabilidades, mas organizando-as. Enviou e-mails para os sócios explicando que faria ajustes na agenda, mas não comprometeria a empresa. Agendou reuniões críticas, delegou o que podia ser delegado e priorizou o que realmente importava. Às 7 da manhã, ligou para o melhor advogado de família que conhecia. Marcos, preciso de você. Urgente. Na reunião às 10, Carlos chegou preparado. Patrícia estava impecável, como sempre, em um terno de marca italiana e maquiagem perfeita. Seu advogado, um homem de meia idade com olhos de tubarão, já tinha uma pilha de documentos sobre a mesa. Carlos,
Que bom que veio. Vamos direto ao ponto. Patrícia cruzou as pernas, a imagem da confiança. Quero guarda integral de Sofia. Você pode visitá-la nas férias, sob supervisão. Não. A palavra saiu simples, firme, sem espaço para negociação. Patrícia piscou, claramente não esperando resistência. Desculpa? Eu disse não. Você abandonou sua filha quando ela tinha 6 meses. Não enviou presentes de aniversário, não fez videochamadas, não perguntou como ela estava. Carlos abriu sua própria pasta. Tenho 4 anos de registros provando sua ausência completa. E agora quer guarda porque... Por que exatamente? O advogado de Patrícia tentou intervir. Minha cliente estava construindo sua carreira. Sua cliente fez uma escolha. Eu respeito essa escolha. Mas não vou deixar que ela destrua a vida de Sofia agora porque de repente lembrou que tem uma filha. Você está sendo criado por uma funcionária sem qualificações. Patrícia bateu na mesa. Estou sendo ajudado por uma educadora talentosa que devolveu a felicidade à minha filha. E essa educadora tem mais amor e dedicação no dedo mindinho do que você demonstrou em 4 anos inteiros. Marcos, o advogado de Carlos, colocou documentos sobre a mesa. Temos depoimentos de testemunhas, registros médicos mostrando o desenvolvimento positivo da criança e vídeos demonstrando a ligação emocional saudável. Além disso, temos o histórico completo de ausência da senhora Patrícia. Vocês não podem provar negligência da minha parte. Patrícia rebateu, mas sua voz tinha perdido a confiança. Não precisamos, só precisamos provar que Sofia está melhor onde está. E isso será muito fácil. A reunião se estendeu por 3 horas tensas. Ameaças foram feitas, contra-ameaças respondidas. Mas no final, quando ficou claro que Carlos não recuaria e que Patrícia não tinha base legal sólida, um acordo foi alcançado. Visitações supervisionadas para Patrícia. 1 mês de férias por ano, mas guarda permanecendo com Carlos. Quando saiu do escritório, Carlos estava exausto, mas aliviado. A batalha não estava completamente vencida, mas havia conquistado terreno crucial. Ao chegar em casa, encontrou Sofia, Isabela e Clara na sala de música. Elas estavam ensaiando algo, com Clara tocando violão e as 2 meninas cantando em harmonia imperfeita, mas linda. Quando o viram, Sofia largou tudo e correu. Papai, a tia vai ficar? Carlos abraçou a filha com força. Vai sim, princesa. Ninguém vai embora. Clara encontrou seu olhar por cima da cabeça de Sofia e havia gratidão e algo mais profundo naqueles olhos. Algo que nenhum deles estava pronto para nomear ainda. Agora, Carlos disse sentando-se no chão. Ouvi dizer que vocês estão preparando um show. Posso assistir o ensaio? E pela primeira vez em dias, a música voltou a encher aquela casa. Não perfeitamente, não profissionalmente, mas com algo muito mais valioso. Amor verdadeiro. Mas lá fora, Patrícia, sentada no carro, olhava para a mansão com olhos calculistas. Aquilo não tinha acabado. Ainda não. 3 semanas se passaram desde a reunião com Patrícia. A casa havia encontrado um novo ritmo, uma harmonia imperfeita, mas genuína. Carlos reestruturou completamente sua agenda, delegando responsabilidades e priorizando o que realmente importava. Sua empresa não apenas sobreviveu à mudança, mas prosperou de formas inesperadas quando ele começou a liderar com mais equilíbrio e clareza mental. As aulas de música cresceram. Agora eram 12 crianças, filhos de funcionários da empresa, de vizinhos, de famílias que ouviram falar daquela professora mágica que ensinava não apenas música, mas também autoconfiança e alegria. A sala de música vivia cheia de risadas, notas desafinadas e pequenos milagres diários. Mas Sofia tinha um sonho maior. Papai, ela disse numa manhã de sábado enquanto tomavam café juntos, tradição que Carlos jamais perderia agora. Eu quero fazer um show de verdade, com palco, microfone e tudo, tipo os artistas da televisão. Carlos trocou olhares com Clara, que estava preparando suco na cozinha. Um show? Isso é sério? Muito sério. Sofia bateu a mãozinha na mesa com determinação. A tia Clara disse que quando a gente aprende algo bonito, precisa compartilhar com o mundo. E eu quero compartilhar. Clara se aproximou, secando as mãos no avental. Carlos, eu não quis plantar essa ideia na cabeça dela sem falar com você antes, mas ela tem razão. Carlos completou sorrindo. Vamos fazer um show então. Um show de verdade.
Os olhos de Sofia se iluminaram como estrelas. Sério, papai? De verdade mesmo? De verdade mesmo. Que tal fazermos no jardim? Podemos convidar as famílias das outras crianças, alguns amigos. Será nosso primeiro concerto oficial. Sofia pulou da cadeira e abraçou o pai com tanta força que quase o derrubou da cadeira. Clara observava a cena com lágrimas nos olhos, maravilhada com a transformação daquele homem que há pouco mais de um mês atrás mal conhecia a própria filha. Os preparativos começaram imediatamente. Carlos contratou uma empresa para montar um pequeno palco no jardim, com sistema de som profissional e iluminação adequada. Clara trabalhou incansavelmente com as crianças, criando um repertório de 5 músicas que misturavam canções infantis com arranjos originais que ela mesma compôs. Isabela, com seu violino, seria a musicista de apoio. Dona Mariana costurou vestidos simples, mas lindos para as meninas. Beatriz planejou um banquete digno de celebração. A mansão inteira estava envolvida na magia que se criava. Mas 2 dias antes do show, algo inesperado aconteceu. Carlos recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era um produtor musical chamado Fernando, que havia ouvido falar do projeto através de um dos pais das crianças que trabalhava na indústria do entretenimento. Senhor Carlos, sei que pode parecer estranho, mas gostaria de comparecer ao show. Tenho interesse em conhecer o trabalho da professora Clara. Ouvi coisas notáveis sobre o método dela. Carlos, desconfiado, mas intrigado, aceitou. Não mencionou nada a Clara para não criar expectativas. O dia do show chegou com um céu azul perfeito. O jardim estava transformado, com o palco montado, cadeiras organizadas em semicírculo e decorações coloridas que Sofia havia insistido em ajudar a escolher. 50 pessoas compareceram, pais, funcionários, alguns amigos de Carlos e, sentado discretamente no fundo, Fernando, o produtor. Quando Clara subiu ao palco para a introdução, ela estava visivelmente nervosa. Fazia anos desde a última vez que se apresentara em público. Carlos, sentado na primeira fila com Dona Mariana, enviou-lhe um sorriso encorajador. Boa tarde a todos, Clara começou, sua voz tremendo levemente. Há alguns meses, eu era apenas uma faxineira com sonhos guardados no fundo de um armário. Hoje, graças à generosidade de Carlos e ao amor incondicional de crianças incríveis, estou aqui, fazendo o que sempre amei, compartilhar música e alegria. Ela fez uma pausa, olhando para Sofia que esperava nos bastidores improvisados. Este show é sobre segundas chances, é sobre nunca ser tarde demais para recomeçar, e é sobre o poder transformador de uma criança que decide acreditar em você. As luzes se apagaram, exceto por um holofote que iluminou o centro do palco. Sofia emergiu, vestida com um vestido amarelo que brilhava como o sol, segurando o microfone com mãos pequenas, mas firmes. Clara começou a tocar, e a primeira nota que saiu do violão era pura, cristalina, perfeita. E então, Sofia começou a cantar. A voz dela ainda era infantil, ainda tinha imperfeições técnicas, mas havia algo nela que tocava a alma. Ela cantava sobre estrelas que desciam do céu, sobre sonhos que moravam dentro do coração, sobre amor que curava feridas. Cada palavra era cantada com uma sinceridade brutal, aquela honestidade emocional que só crianças possuem. As outras crianças se juntaram para a segunda música, formando um coral imperfeito, mas emocionante. Isabela tocava violino com os olhos fechados, perdida na música. Clara conduzia tudo com maestria silenciosa, seu talento finalmente livre para brilhar. Carlos não conseguia parar de chorar. Olhou ao redor e viu que não estava sozinho. Pais limpavam olhos discretamente, Dona Mariana soluçava abertamente, até Beatriz, sempre tão controlada, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Na quarta música, aconteceu algo que ninguém esperava. Sofia parou de cantar no meio de uma frase, olhou para a plateia e falou diretamente para o pai. Papai, essa música é para você. Clara começou um acorde suave e Sofia cantou com sua vozinha. Antes você não me via, estava longe sem saber, mas você voltou para mim e agora eu posso te ver. O amor mora aqui dentro, não precisa procurar. Só precisa abrir o peito e deixar o amor entrar. A letra simples, obviamente escrita com a ajuda de Clara,
destruiu Carlos completamente. Ele não tentou mais esconder as lágrimas, deixando-as cair livremente enquanto sua filha cantava sobre perdão, sobre recomeços, sobre a jornada que fizeram juntos. Quando a última música terminou, o silêncio que se seguiu era sagrado. Por um momento, ninguém se moveu. Então, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra, e outra. Em segundos, todo o jardim explodia em aplausos ensurdecedores. As crianças fizeram reverências como Clara havia ensinado. Sofia correu direto para os braços do pai, e Carlos a abraçou como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo, porque era. Eu te amo, papai. Obrigada por ficar. Eu te amo, princesa. Obrigada por me ensinar como. Quando a multidão começou a se dispersar para o banquete que Beatriz havia preparado, Fernando se aproximou de Clara. Professora Clara, meu nome é Fernando Silva. Sou produtor musical e diretor de um conservatório municipal aqui na cidade. Clara ficou tensa imediatamente. Senhor Silva, se veio aqui para criticar a falta de técnica formal das crianças, vim aqui para oferecer-lhe uma posição. Ele interrompeu suavemente. Precisamos de professores que ensinem não apenas notas, mas alma. Que transformem vidas, não apenas vozes. Você tem um dom raro, Clara. Um dom que não se aprende em faculdades. Clara ficou sem palavras. A posição vem com salário compatível, liberdade criativa total e a oportunidade de expandir seu trabalho para centenas de crianças carentes da cidade. E antes que pergunte, não, você não precisa de diploma formal. Seu trabalho fala por si. Carlos apareceu ao lado de Clara, tendo escutado tudo. E ela pode continuar dando aulas particulares aqui também. Não é negociável. Fernando sorriu. Claro. Na verdade, eu gostaria que Sofia e algumas dessas crianças participassem de nosso recital anual. Com sua permissão, é claro. Clara cobriu a boca, tentando processar. Sofia, que havia corrido até eles, agarrou a saia de Clara. Vai aceitar, tia Clara? Por favor? Eu não sei o que dizer. Diga sim, Carlos encorajou. Seus sonhos voltaram, Clara. Não os deixe ir embora de novo. Clara olhou para Sofia, depois para Isabela, que observava de longe com um sorriso orgulhoso, depois para Dona Mariana, que acenava entusiasmada, e finalmente para Carlos, o homem que arriscara tudo para defender sua presença na vida deles. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. O sol começava a se pôr, pintando o céu de dourado e rosa. O jardim estava cheio de risadas, de música tocada por crianças que experimentavam instrumentos, de conversas animadas e do cheiro delicioso da comida de Beatriz. Carlos ficou parado no meio daquilo tudo, observando. 3 meses atrás, aquela casa era um mausoléu silencioso de sucesso vazio. Hoje, era um lar vibrante e caótico, cheio de vida e amor. Sofia correu até ele mais uma vez, puxando sua mão. Papai, vem. A tia Clara vai ensinar todo mundo a dançar. E Carlos, o CEO que comandava uma empresa bilionária, que fechava contratos internacionais e movimentava milhões, deixou-se ser arrastado por sua filha de 4 anos para uma roda improvisada onde crianças e adultos dançavam sem ritmo, mas com alegria pura. Enquanto girava Sofia nos braços, seus olhos encontraram os de Clara, que tocava violão no centro da roda. Algo passou entre eles, um reconhecimento profundo. Não era romance. Pelo menos não ainda. Era algo mais fundamental. Gratidão mútua, por terem salvado um ao outro de vidas que eram prósperas, mas vazias. Naquela noite, depois que todos foram embora e Sofia finalmente adormeceu abraçada ao microfone de brinquedo, Carlos e Clara sentaram-se nas escadas do jardim, observando as estrelas. Obrigada, Carlos disse simplesmente. Por quê? Por me mostrar que sucesso sem significado não é sucesso. Por devolver minha filha. Por me ensinar que às vezes as coisas mais valiosas da vida vêm embrulhadas em pacotes que nunca esperaríamos. Clara descansou a cabeça no ombro dele. Um gesto íntimo, mas inocente. Obrigada a você por acreditar que eu valia a pena o risco. Por me dar a chance de voltar a ser quem eu era, antes do mundo me convencer a desistir. Nunca mais desista, Clara. Promete? Prometo. Se você prometer a mesma coisa, prometo. E ali, sob um céu cheio de estrelas,
Dois adultos quebrados encontraram não apenas cura, mas também propósito. Uma faxineira que voltou a ser musicista. Um milionário que aprendeu a ser pai. E uma menina de 4 anos que, sem saber, orquestrou um milagre com nada além de esperança e uma canção. Alguns meses depois, a sala de música da mansão tinha uma placa nova na porta. Instituto Musical Sofia em Clara, onde sonhos encontram melodias. E dentro, todos os dias, crianças de todas as partes da cidade aprendiam que não importa de onde você vem ou quanto dinheiro tem, a música e o amor são linguagens universais que podem transformar qualquer vida disposta a ouvir. Carlos nunca mais perdeu uma apresentação. Patrícia eventualmente desistiu das batalhas legais e voltou para Paris, visitando Sofia apenas nas férias, onde lentamente começava a reconstruir uma relação com a filha nos próprios termos da criança. Isabela se tornou primeira violinista da orquestra juvenil da cidade. Dona Mariana dirigia o instituto com mão firme, mas amorosa. Beatriz descobriu talento para canto e começou aulas com Clara. E Sofia? Sofia cresceu sabendo que era amada incondicionalmente, que seus sonhos importavam e que, às vezes, os milagres vêm disfarçados de encontros improváveis entre pessoas que precisavam exatamente uma da outra. Porque no final, aquela não era uma história sobre um milionário e uma faxineira. Era uma história sobre o poder redentor do amor, sobre segundas chances, e sobre como uma única criança com um coração puro pode mudar o destino de todos ao seu redor.